Olá, meu nome é Liz Portes e o nosso canal A Vida Não Para estará aqui todas as manhãs, enviando mensagens de fé, coragem, ânimo, contando um pouco da minha vida, da minha trajetória. Vou falar também sobre meus sonhos, as minhas perdas, o que eu aprendi com ela, o que eu aprendi no longo dos meus 49 anos. Todas as manhãs eu estarei aqui te desejando sempre um feliz bom dia. Bom dia, 22 de março de 2021, segunda-feira. Desejo que essa semana seja semana de vitórias, de bênçãos, que você possa conversar com Deus, que você possa ter tempo de pegar um papel e colocar seus sonhos, suas metas, daquilo que você deseja para você nessa semana. Que você tenha tempo para conversar com Ele, colocar suas alegrias, suas tristezas, porque Ele é seu melhor amigo. Hoje a gente vai conversar sobre 3 assuntos que parecem ser iguais, mas são sintomas diferentes. O estresse é um sintoma que muda nosso estado de forma indescritível e ele pode ser caracterizado por sensações de irritação, medo, desconforto, preocupação, frustração, indignação e nervoso. Além disso, muitas vezes a causa por um estresse pode ser desconhecida. Quando o estresse interfere na sua vida, tornando difícil passar dias tranquilos, a sua mente também fica conturbada. Isso acontece porque o estresse também leva a incômodos físicos e também precisa de ajuda. A depressão, um pouco parecida, mas ela te angustia. A depressão espiritual e uma doença séria que deve ser tratada com muita atenção por todos, principalmente por familiares, amigos e a todos do convívio do paciente. Se alguém quiser ler mais, tem no equilibrio.com. É um blog sobre depressão, problemas espirituais. O fato é que a depressão espiritual existe e temos que levar em conta que se trata de uma doença grave que pode levar ao suicídio. E unirmos recursos favorece não só para um paciente, mas um convívio com ele. E depressão não é frescura, preguiça, desvio de caráter ou uma doença que hoje afeta mais de 350 milhões de pessoas no mundo. Um alerta que vem crescendo é o número de jovens depressivos. E nós que temos filhos precisamos ficar atentos. A depressão, por eu ter passado por ela, é uma doença grave que precisa de ajuda familiar, espiritual e do médico. Psicólogo para uns, terapeutas para outros, psiquiatras. Ela interfere e te vibra coisas negativas. Infelizmente, afeta seu lado espiritual. É uma mágoa, uma desilusão, um sofrimento, um ambiente negativo, baixa estima, às vezes por um abuso sexual, violência, bebida, droga, uma violência doméstica, vem começando por um estresse, a solidão, a ausência de amor, a falta de diálogo com outras pessoas, às vezes uma cobrança excessiva. Tudo isso também envolve. E o nosso corpo está junto com o lado espiritual, mental, emocional, físico, são todos um só. E nós precisamos evoluir. Muitas pessoas acham, nossa, se suicidou, nossa, ele está assim, ninguém está suportando ele. É porque aquela pessoa nunca passou por isso. A estafa, ela afeta física e mental. É o cansaço extremo, é o trabalhar demasiado, é o cérebro que não para. Às vezes a pessoa trabalha, estuda, sai com amigos, tem as afazeres da casa, ela não tem um tempo para ela mesma. E com a estafa vem outras enfermidades. Trata-se de um problema que atinge pessoas comuns de classes sociais, depende. Não tem aquele que, por não ter alguma condição social, não possa ter uma estafa. Ela chega beirando a exaustão por simplesmente tentar fazer tudo ao mesmo tempo. E por isso nós temos que ter um tempo para nós mesmos.
Precisamos controlar os nossos dias, nos controlar, ter um tempo para nós. Fica irritado, tem insônias, tem tristezas e angústias, que às vezes não é um estresse ou não é uma depressão. Mas o que a Bíblia fala sobre esses sintomas, na verdade, relacionados a um só? Eu vou pegar um texto, 1 Reis 19, em que Elias, num momento depressivo, ele tenta fugir de um medo de uma mulher e deseja a morte. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida, em Berseba de Judá. Ele deixou seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida. Não sou melhor do que muitos antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. No capítulo anterior, ele enfrentou 450 profetas de Baal. E agora ele teme uma única mulher. Um contraste entre coragem e medo. O contraditório é que ele fugiu por ter sido ameaçado de morte, mas nessa fuga passa a ver a morte como solução para o seu medo. Se você quiser ler mais, tem no biblia.com.br. Vejamos a dinâmica da depressão versus restauração. Fugir para o deserto é sentar, orar, pedir a morte, deitar e dormir. Ou ele reagir, conversar com Deus, ir na presença de Deus, descansar, caminhar e comer e levantar. E assim aconteceu. Deus tem uma parte em Reis que ele dá vários sinais para Elias e ele não entende. E às vezes Deus dá sinais para nós que aquele caminho que a gente está seguindo ou aquilo que a gente está querendo não é dessa forma. E a gente fica esperando que Deus vai falar com a gente de outra forma. E Deus fala com a gente não percebe. Aqui o anjo do Senhor voltou, ele tocou Elias e mandou ele levantar. E ele levantou, comeu e deitou de novo. Aí o anjo veio de novo e ele come. E o anjo fala para ele que a viagem dele é muito longa. Ele precisava ser fortalecido. Porque ele viajaria 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe e o monte de Deus. E ali ele entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele desabafa sua tristeza e o Senhor diz: saia e fique no monte da presença do Senhor, o Senhor vai passar. Veio um vento fortíssimo, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias o viu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Quem lhe deu essa missão aqui? Que propósito ou sentido você tem aqui nessa fuga? Querendo morrer? Perceba a sensibilidade divina ao se revelar de uma maneira a acalmar o profeta. Há cuidado e amor ao entender as necessidades básicas dele, uma brisa suave e uma pergunta. Não há cobranças nem repressão. Fica a dica ao lidar com alguém em situação semelhante. O Senhor, Ele está no vento, Ele está no terremoto, porque foi Ele que fez a natureza. Mas como ele viu que Elias estava naquela situação, ele veio como uma brisa suave. Ele queria acalmar o profeta. Não há cobranças nem repressão quando a pessoa está numa situação dessa. Se você tem alguém que está do seu lado, que precisa de ajuda, não perca a paciência com ele. Ajude. Mas eu entendi uma coisa, na minha época da minha depressão, eu queria ajuda. E cheguei num estado na psicóloga que eu não poderia nem ter dirigido. E aonde eu imaginei que eu teria ajuda, eu não tive. Só que eu, no meio da depressão, voltei para os Estados Unidos e entendi uma coisa: que o Senhor não permitiu que eles me ajudassem, porque não estaria lá no Brasil ainda. E esse não era os planos de Deus para mim. Eu entendi
que o Senhor fechou as portas para que alguém me ajudasse lá, para que eu entrasse nesse país e eu tivesse uma história para contar. E por isso que eu estou falando hoje. Tem muitas amigas minhas que passou comigo, principalmente uma. E ela viu o estado que eu fiquei. E ela sabe que eu venci a depressão porque eu fui procurando ajuda e orei e jejuei para que o Senhor estivesse na minha vida. Eu não fui como Elias, eu não deitei esperando a morte, porque eu olhava para os meus filhos e eu tinha certeza que eles precisariam de mim. E que Deus tinha uma história longa, senão eu não estaria aqui hoje. Mas como um cristão pensar em morte? Mas como um cristão entrar em depressão? Somos humanos. Porque se um profeta entrou, e até o Senhor Jesus, quando começou a sentir que estava chegando a hora dele, ele se entristeceu e pediu que todos viessem orar com ele. Então, não somos que estamos aqui porque somos melhores do que alguém. Mas mesmo assim, várias partes na Bíblia tem como a gente colocar que o Senhor coloca nós para frente. Busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Os justos clamam, o Senhor os ouve, os livra de todas as tuas tribulações. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. O que eu quero dizer para isso? Que por maior tempestade, por maior enfermidade, busque ajuda, mas saiba que o Senhor está na tua vida. Coisas que devemos passar para que a gente possa crescer. Se eu cresci com a minha, todo mundo cresce. E será que devemos nos desesperar? Será que a gente é fraco? Com Deus é um sinônimo de força e uma caminhada sem cansaço. Mas a vida é uma trajetória muito complicada. Cabe a nós termos um propósito para a nossa vida. E todos nós temos uma missão aqui nessa terra. De enviar e mostrar que Deus é Deus. Nenhum ser humano está livre do desânimo. Mas o céu não nos faltará nesses momentos. Confie. Bom dia.